Olá pessoal, eu sou o professor Raul Ferreira e serei o professor de vocês na área de Linguagens, Códigos e suas tecnologias, na disciplina de Educação Física. Na aula de hoje falaremos sobre o corpo e suas falas, linguagens que não falamos. Abordaremos as formas como o nosso corpo se comunica de forma verbal ou não, mesmo sem expressar um único gesto. O nosso corpo ele tem uma série de mecanismos para poder expressar os seus sentimentos, seja de forma verbal, seja de forma não verbal, por gestos, microexpressões faciais, e de uma forma que nossos olhos não podem enxergar, a forma mais característica voltada para os hormônios, ou seja, para substâncias químicas que nosso corpo produz e somente o cérebro é capaz de identificar essas substâncias quando nós inalamos elas. Nessa aula, nós vamos abordar, nas falas do corpo, expressividade, mapeamento corporal e a comunicação não visual. O nosso corpo utiliza uma série de formas para essas expressões. Quando temos algum sentimento que o nosso corpo não expressa de uma forma muito brusca, por exemplo, os gestos que eu estou fazendo com as minhas mãos, eles podem dizer muitas coisas, mas tem algumas expressões que nós temos em milésimos de segundo que elas dizem muito sobre aquilo que nós estamos sentindo. Então, nós temos vários mecanismos para poder interpretar aquilo que estamos sentindo, aquilo que o nosso corpo está produzindo de emoções. Nessa imagem, a gente pode analisar a questão da expressividade. Temos hoje inúmeras formas de trabalhar a expressividade. Tem as questões voltadas para a arte, né? O teatro. No caso, o teatro mudo, né? As pessoas que fazem algum tipo de trabalho com expressão corporal, as atividades esportivas como o balé, a ginástica artística, a ginástica rítmica, a patinação no gelo, que são formas incríveis de expressão sem emitir um único som, apenas com movimentos do corpo. Outra forma que nós temos de expressão corporal, que é trabalhado de várias formas e nós conhecemos muito através da música, é a dança. Uma simples apresentação de dança, uma única música com 3, 4 minutos, pode expressar tantas coisas, tantos sentimentos, tantos movimentos que causam um sentimento muito bom dentro de nós. E o nosso corpo ele pode trabalhar essa expressão através de exatamente dessas modalidades, dessas questões que fazem com que nós tenhamos mais consciência do corpo, mais consciência do movimento que nós executamos. As linguagens que nós não falamos, mas elas são visuais, por exemplo, quando eu estou falando com uma pessoa, alguns gestos bem pequenininhos, gestos de milésimos de segundo, como mexer o canto da boca, franzir as sobrancelhas, esses pequenos gestos a gente chama de microexpressões faciais. Elas acontecem em milésimos de segundo e só uma pessoa treinada, uma pessoa capacitada, consegue fazer a leitura dessas expressões. Nós temos ainda as linhas de expressão que elas dizem muito. Uma simples linha no canto da boca pode ser interpretada para sofrimento, para dor, para algo que aconteceu na nossa vida e marcou de uma forma física. E isso nós entramos aí numa questão de psicossomatização. Quando eu somatizo algo, né, quando eu tenho um sentimento, uma questão emocional, e ela é somatizada e ela é transferida, ela constrói uma linha no meu corpo, principalmente no rosto, que vai descrever aquilo que eu senti, aquilo que marcou a minha vida. Outras questões, como as linhas que as pessoas chamam de bigode chinês, essas linhas dizem muito sobre a forma como a gente interage com os outros. Quanto mais eu falo, quanto mais eu me comunico de forma verbal, mais essas linhas são construídas. Assim como linhas, né, que as pessoas chamam de pés de galinha, as linhas da sobrancelha dizem sobre a autoestima. Então, essas questões de leitura corporal, de mapeamento corporal, elas estão relacionadas diretamente para trabalhos muito específicos, como vendas, como atendimento ao público. Hoje, alguns profissionais, principalmente na área do direito, utilizam esses mecanismos quando eles estão interrogando um cliente, quando eles estão conversando com o cliente, para interagir com o cliente e, de certa forma, entender se aquilo que ele está dizendo ou não, de fato, aconteceu. Então,
tem uma série de utilizações desses mecanismos de mapeamento corporal utilizados hoje no mercado de trabalho. E tem alguns profissionais que são pesquisadores muito conceituados, no Brasil inclusive. Inclusive tem um livro escrito que foi todo interpretado e trabalhado com um profissional brasileiro que dão treinamentos para esse tipo de trabalho, para esse tipo de mapeamento corporal. Nós temos uma outra linguagem que ela parte de uma produção de substâncias químicas dentro do nosso corpo. Nessa figurinha, nessa imagem das formigas, isso fica muito claro. Nós temos um diálogo entre as formiguinhas, que na verdade não é um diálogo, mas é um pensamento de cada uma delas. Para onde iremos? Será que falta muito? Por que é que elas estão me seguindo? Se nós analisarmos as formigas, quando elas estão andando numa linha, todas elas fazem exatamente o mesmo caminho. E não é porque elas estão vendo a da frente, não é porque elas estão tendo uma comunicação com elas visual. É pelos feromônios, que são essas substâncias que todos os seres vivos produzem e servem para comunicação. No nosso ver, principalmente nos seres humanos, os feromônios estão muito relacionados com a comunicação entre a mãe e o filho, né, depois do nascimento, porque tem muita coisa de sentimento ali que as melhores explicações elas estão relacionadas com a produção dos feromônios. Nos relacionamentos, então quando a gente tem, nós nos sentimos atraídos por outras pessoas, tem muita relação com os feromônios, né? Tem outras questões que são muito sociais, tem outras questões que são, tem outras conotações, mas a principal no relacionamento, quando você tem interesse em outra pessoa, é exatamente causada pelos feromônios. É a produção química do meu corpo que faz com que a outra pessoa me observe de uma forma diferente. Então, nessa aula, nós discutimos exatamente as questões de como o corpo se comunica, as formas como o corpo cria de comunicação e como a interpretação do outro parte por uma série de formas de gestos ou de microexpressões que nós realizamos. Além de tudo, as expressões que são perceptíveis ao cérebro, que são essas comunicações não visuais que nosso corpo produz e o outro tem a condição, tem a capacidade de entender através do processo do cérebro daquela informação. E aí, vamos para a tirinha? Nós temos um quadrinho da Turma da Mônica que é bem legal. Se nós analisarmos toda a história da Mônica, tem aí as desavenças dela com Cebolinha, mas futuramente eles se relacionam como homem e mulher, né, de forma amorosa. E nesse quadrinho, a gente pode analisar que o Cebolinha encosta na mão da Mônica sem querer, a gente não pode interpretar o que foi que o autor quis dizer ali. Eles se assustam, eles se espantam no primeiro momento. Depois eles se estranham, eles ficam, o que foi, o que aconteceu, o que será que está acontecendo? Depois eles têm um pouco de repulsa, eles ficam meio se estranhando, né? Que era comum dos dois. Aí o Cebolinha fica sem graça e sai, vai embora, fala que ele tem algo para fazer e vai para casa fazer. E a Mônica, tudo bem. E depois a Mônica vem toda feliz com a Magali dizer para ela que se ela viu o que aconteceu, como é que foi que ela interpretou o que aconteceu. Aqui a gente fala de todas as comunicações. Da comunicação visual, que os dois se olharam, eles se estranharam, teve a questão do toque, teve a comunicação não visual, né? Teve a comunicação verbal e a não visual, e exatamente a interpretação que o cérebro da Mônica deu para ela foi que o Cebolinha encostou nela porque ele está interessado nela. Então tem uma série de condições nessa figurinha que descreve todo o conteúdo da aula. Se vocês puderem analisar com mais cuidado, vocês vão entender mais pequenas coisas a partir do que nós discutimos na aula nessa figurinha. O corpo fala o que não verbalizamos e até revela a verdade oculta nas argumentações falaciosas. De maneira voluntária ou não, o corpo entrega sinais e mensagens através das emoções. Não é à toa que as relações mais fortes são aquelas em que as pessoas se compreendem somente pelo olhar. Essa frase ela é super complexa e ela traz muito do que a gente discutiu na aula.
Eu vou deixar para vocês no link do Saiba Mais alguns outros conteúdos que vocês podem pesquisar, podem ler e se aprofundar no conteúdo da aula que nós tivemos hoje. Obrigado, até breve.